Boa noite. Vamos lá para uma live. A primeira que eu faço aqui no Instagram. Já fiz uma live lá no Face. E hoje, Samuel. Samuel, fecha a porta para mim. Eu estou com um convidado muito especial, que é o Jonathan. Olá! Olá, Boa noite! boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tô ótimo, graças a Deus. Que alegria estar te conhecendo por aqui, tá? Igualmente. Então, para as meninas que estão chegando aí, boa noite. Eu sou a Fabiola e esse é o Jonathan. E a Jonathan gente. Mazete, Mazete. É Mazete, Mazete, como que é a Mazete pronúncia? mesmo. Mazete, falei errado ontem, né? Não, é tranquilo. Diferente, é italiano? Sim, descendência Sim, italiana. sim. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está entrando aqui. A Juju. Oi, Ju. Dindoca. Sandriele. A Jéssica. Oi, Jéssica. O Leandro. Daiane. Oi, Daiane. Daiane é minha amiga. A Jéssica também. Tem muitas pessoas já entrando. A gente Tem um vai esperar um pessoal, pouquinho. Tá amigo meu, entrando, né, John? tá, Do seu, do seu perfil também estão entrando aí? tá entrando, abraço para todos aí, vamos aproveitar esse momento aí. Sim. Vocês vão nos dizendo depois de que lugar vocês são, tá? Jonathan, você quer se apresentar para o pessoal? Sim, como a gente já disse, o meu nome é Jonathan, né, Jonathan Mazete. Sou o idealizador da página Famílias para um Mundo Melhor, né? Psicólogo. Hoje a ênfase do meu trabalho é atender famílias, né, e casais. E estou em Uberaba, né, atendendo aí no consultório, fazendo palestra. E aí agora eu tive o prazer de conhecer, né, você, Fabiola, né? E na conversa de família é um prazer, né? E muito obrigado pelo convite da gente estar junto aí fazendo esse trabalho para as famílias. Sim, e foi tão interessante como eu conheci o Jonathan. Quando eu comecei a atender, eu não tinha bem uma ênfase ainda. E de repente eu fui percebendo que o meu público foi se tornando famílias. Eu aí fui idealizando conversa de família e procurando perfis. Nossa, quando eu achei o do Jonathan, eu me identifiquei assim de cara. E um dia a gente começou a conversar e ele foi tão solícito comigo, sabe? Eu agradeço o incentivo dele assim de coração mesmo. E ele me ajudou bastante. Então, desde então, a gente tem conversado. A gente mora tão perto, né? Eu moro em Patrocínio, eu estou aqui em Patrocínio. Dá mais ou menos uns 200 quilômetros daí, mais ou menos, né, Jonathan? Isso, mais ou menos. Sim. E aí a gente foi conversando até que surgiu essa ideia de a gente fazer uma live aqui para a gente falar dos nossos desafios como terapeutas. E muitas pessoas têm dúvida em relação a como funciona uma terapia e qualquer forma que nós podemos contribuir já faz muita diferença. Isso que eu sinto nas pessoas. Então, para quem está entrando aí, boa noite. 9h05 a gente já vai começar o nosso conteúdo. Oi, Camila, tá entrando tantas pessoas legais aqui, não vai dar tempo de eu acompanhar. Gabi, ei, Perla, deve ser do pessoal seu aí, né? Que muita gente que eu não Tem muita conheço. gente chegando. A Kelly, oi, Kelly, boa noite, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que a gente vai falar aqui, vocês podem ir colocando aí, Danilo, Arthur, tá? Vocês podem ir colocando aí que no final a gente deixa um espaçozinho para a gente responder. Eu conversei com o Jonathan, o Marquinho, ô Marquinho, nossa, que tanto de pessoas. Depois eu dou boa noite para vocês mais. Nós tivemos uma ideia de falar sobre os desafios da família atualmente.
Uma das grandes questões que chega para a gente no consultório é em relação aos filhos. Aí para você também chega muito isso, Jonathan? Muito. É, assim, a principal queixa, né, assim, a grande demanda hoje é filhos, né? A escola tem encaminhado muito, né, Sim. diversos lugares aí, encaminhando as crianças aí. E o que a gente conversou, eu não sei se você já percebeu esse movimento, você que está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo e concorda, manda um coração ou manda um joinha para a gente. Quando os pais chegam com essa queixa no consultório, uma das primeiras coisas que nós temos que olhar é para como está essa relação de casal. Parece que não tem nada a ver, né? Tanto que quando alguma criança, os pais ligam para marcar uma sessão de terapia com a criança, eu sempre digo, eu quero ver vocês primeiro. Você também faz isso, Jonathan? É sua forma Sim, de trabalhar? é de praxe, aham. Aí eles falam assim, mas a terapia não é para ele. Como se fosse assim, vai lá e olha a criança e o resto tudo fica bem. Resolve minha Quando nós... criança aí. Oi? Resolve, arruma minha criança aí, né? Adolescente também, tá? A gente fala da criança, mas o adolescente, e o que Isso. a gente estava falando cedo, estava falando com ele, a criança, o adolescente, eles apresentam um sintoma. Eles trazem um sintoma ali da família. E mesmo que os pais tentem fingir um para o outro que está tudo bem, diante dos filhos que está tudo bem, eu quero que você guarde com você que está aí nos ouvindo essa frase. A criança escuta o que está no coração dos pais. Nossa, isso é tão sério e é tão profundo. Concorda, Jonathan? Plenamente. Eu tenho falado para os meus pacientes, para os pais, né, principalmente, que a criança tem uma sensibilidade muito grande de perceber algo, os conflitos dos pais. Por mais que Sim, isso, né, às vezes, os pais falam, não, mas a gente está bem, mas sempre quando há uma possibilidade, né, de ruptura, em qualquer que seja, a criança sente muito rápido, né, e os pais precisam estar atentos a isso, porque, né, a gente fica. A primeira coisa, igual você falou assim, a primeira coisa que a gente faz é atender esses pais e entender como que está a dinâmica do casal, da família, né? sim. E isso faz tanta diferença. Inclusive, domingo é o Dia das Mães. E eu quero deixar assim, um beijo muito grande para todas as mamães aí que estão nos ouvindo, tá? Jonathan, eu queria te fazer uma pergunta, algo que eu tenho percebido também. Muitas pessoas mandaram joinha, quer dizer que elas estão concordando. É, Muitos de nós, em alguns momentos, isso é absolutamente normal, tá, pessoal? Nós temos conflitos com os nossos próprios pais. Existe um movimento, eu não sei se. O Jonathan, você não é pai ainda, né, Jonathan? não, ainda não. Aham. Jonathan é casado, sua esposa é linda, tá? Obrigado. É, Eu acho que ela é, está ouvindo aí, acho que ela está tá assistindo. ouvindo? Como que é o nome dela? Priscila, Priscila, um abraço, viu? Depois quero te conhecer pessoalmente. É, e um dos movimentos assim que eu tenho percebido que em algum momento da nossa vida nós temos os nossos próprios conflitos com os nossos pais. Ah, Priscila aí, manda é, um abraço, viu? Beijão. A gente tem os nossos conflitos com os nossos próprios pais. Parece que em algum momento, na maioria das vezes, eu fiz um movimento assim, já aconteceu comigo. Eu nunca vou fazer isso que minha mãe fez comigo, nunca vou repetir isso. E em alguns momentos, estava falando isso hoje em uma sessão, eu me via com o meu filho fazendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Isso me irritava, parece que não era eu. Não sei se você já passou por isso. Então, quando um pai chega ali com conflitos com o filho com problemas, eu olho também como era essa relação dos pais com os próprios pais. Você também faz esse movimento aí, Jonathan? faço, Fabio. E é até engraçado que você falou isso, eu comecei a rir porque eu lembrei de
uma paciente minha, uma cliente minha, que eu trabalho com genograma, né? Eu não sei se você Eu também tem também. essa. E Sim, quando eu desenhei o genograma para ela, que é uma, né, para quem não entende, o genograma é um desenho da família que a gente faz, né, para entender melhor. E aí, quando eu desenhei e mostrei para ela, né, o papel que a mãe dela estava fazendo, que ela estava fazendo, ela teve um susto. Falou, Jonathan, como eu não percebi isso antes? Eu estou fazendo sim. exatamente aquilo que eu não gostaria de fazer que minha mãe fazia. Né? E aí a Sim, gente começou a trabalhar em cima disso, né? E ela perceber esse movimento repetitivo, igual você falou, é que às vezes a pessoa percebe, né, aquele papel, aquela coisa, não, eu não quero repetir isso, mas é tão forte que ela repete sem perceber, né, sim. do pai ou da mãe, e aí conforme a demanda, né? O que eu percebo é, de acordo com a teoria até do Bert, né, o Bert Hellinger, ele fala que o que eu não aceito, eu não transformo. Então, tudo Uhum, aquilo que eu não aceito ali nos meus pais, eu vou repetir. E um dia, quando eu fui mãe, meu marido é de Belo Horizonte, então eu tive meu filho lá sozinha, meu marido quase não ficava em casa, e eu me lembro de uma das ligações que eu fiz para minha mãe, que foi a seguinte: mãe, eu já te amava, mas agora eu te amo mais. Aí eu me coloquei no papel dela. Então, para quem as mães que estão aí nos ouvindo, existe amor igual de mãe? Não existe. A minha opinião é essa, é um amor incondicional. Mas essa relação, às vezes, porque os nossos pais ali não tomaram a vida dos pais, também tiveram conflitos com os pais, fica um bloqueio e eles não sabem se relacionar com os próprios filhos. Concorda, Jonathan? concordo. E isso é igual você falou, às vezes a gente cobra dos nossos pais, ele não me amou, não soube me cuidar, né? Mas ele também às vezes não aprendeu isso, né? E eu falo muito no meu consultório da gente quebrar padrão, né? Quebrar os Sim, padrões que vem repetindo, né? E a questão de amar, a questão de cuidar dos filhos, a questão de cuidar da esposa, né? Cuidar do esposo é algo que a gente traz das famílias de origem, mas aí a gente tem que analisar, né? Pensar o que que é bom, o que que é ruim, e aí construir o meu padrão de relacionamento. Isso é muito importante. sim. Aceitando os pais, aceitando o que eles nos deram, eles fizeram o suficiente. Na verdade, eu gosto dessa palavra. Os meus pais, eles me deram muito mais do que o que eles receberam, e hoje eu posso dar para os meus filhos muito mais do que o que eu recebi, e que eles deem para os filhos deles muito mais do que eu consegui dar, sabe? Esse Sim, movimento do amor mesmo, da aceitação, da transformação. Por que que a gente entrou na relação de casal, sendo que nós começamos ali na relação com os filhos? Tem uma questão também, Jonathan, as meninas vão me entender aí, tá? Quando a mulher ela se torna mãe, e o papel de mãe é um papel lindo, como a gente está falando aqui, maravilhoso, às vezes ela esquece de voltar para o papel da mulher. Você recebe essa demanda aí também, Jonathan? sim, também. As demandas são bem parecidas, né, Fabiola? Acho que é Muito. igual a gente está falando. Eu até tenho comentado muito com algumas pacientes minhas nessa questão de relacionamento, porque é igual você falou, quando a mãe recebe esse presente, né, de ser mãe, acho que é um privilégio das mulheres, e também quero parabenizar todas, mandar um abraço, um beijo para todas as mamães, né? A mãe, ela tem esse papel protetor, né? E muitas das vezes o conflito começa aí, né? Porque a prioridade da mãe deixa de ser o marido, né? E Sim, aí os conflitos hoje têm aumentado muito por causa disso. sim. Até ontem eu estava conversando em outra sessão. Os pais têm muito a questão do ajudar. Eu ajudo.
Um bebê dá um trabalho danado, tá? E até a gente usa essa expressão, mas é uma expressão errada. Porque os pais também, os homens, eles têm a obrigação de ajudar nas tarefas domésticas. Ainda impera um machismo, ainda impera eu trago dinheiro para casa e você cuida da criança. O que você fez o dia inteiro aqui em casa? Meu Uhum. Deus, sabe? Isso é horrível para as mulheres. Então, os homens aí que estão nos ouvindo, e para você que é mulher, para dividir melhor essas tarefas. Existe também essa questão aí para você, com certeza, né? Engraçado que você, na primeira sua fala você falou assim para ajudar na tarefa de casa, né? No meu consultório eu bani essa palavra ajudar. Lá a gente fala dividir, né? E aí você falou nessa segunda fala sua. Porque Sim, eu até estava comentando e eu estou preparando uma palestra sobre isso, Fabíola, da evolução da mulher, né? E, e essa mentalidade estagnada do homem na questão sim, cultural, né? sim, Porque a mulher, ela conseguiu, através do tempo, mudar a sua realidade. Então, ela conquistou um espaço que ela gostaria de conquistar. E, ao mesmo sim. tempo, o homem ficou estagnado, né? Então, hoje, Verdade. nós precisamos adaptar as mulheres atuais. Então, aí a gente, é igual você falou, o homem ainda pensa que o único papel dele é provedor, Sim, né? Enquanto a mulher não, a mulher vai prover pro lar também, ela está dividindo as despesas, e aí ela chega em casa, tem que cuidar da criança, cuidar da casa, fazer comida. Então, eu falo muito isso para os meus pacientes homens. Espera aí, se você está usando o dinheiro dela, então você tem que dividir as outras coisas também. E aí falou, não, mas o dinheiro é só delas. Eu falei, não, o dinheiro não é só delas. Porque se elas sim. não tivessem o dinheiro delas, você teria que bancá-las, né? Então, eu tenho discutido muito isso com os meus pacientes, homens e as mulheres, para as mulheres ensinar os maridos, né, e também de uma forma muito compreender essa estagnação nossa e nos ajudar a evoluir, porque é Sim, preciso o homem pensar dessa forma. sim. E o que você trouxe é de suma importância, porque envolve a comunicação. Como que é feita a comunicação? Nossa, a Daiane tá falando aqui, nossa, adorei. O Newton vai ter que mudar de vida, hein, Daiane? Pessoal, tá uma barulheira aí no fundo é que os meninos chegaram, tá? Eu tenho 3 filhos adolescentes, eles chegaram da igreja agora, então eles estão fazendo uma barulheira ali, mas os pratos estão comendo ali, vocês não se preocupem, não. E Tranquilo. a comunicação, ela faz toda a diferença. A mulher, hoje, ela tem um papel no mercado de trabalho, ela tem um lugar que não tem volta mais. Essa é a minha opinião, não tem volta. A gente está dominando, a gente está indo, a gente está avançando. O problema é que não é um problema. A nossa casa, o papel de mãe, o papel de esposa, continuam existindo. Isso pode confundir, às vezes, pode sobrecarregar, e para que não aconteça isso, nós precisamos ter essa clareza na comunicação. Comunicação é tudo numa relação. Concorda, Jonathan? Plenamente. E uma das questões que as mulheres têm, as mulheres, elas acham que os maridos, não sei se é só eu, que os maridos têm a obrigação de adivinhar o que elas estão pensando, tá? Tô sozinha aqui, eu tenho mais pessoas nessa comigo. Às vezes. Sabe o que eu queria vender? Ah, Aí, né? Bolinha de cristal. Aquelas. É bola de cristal, né? Que a gente adivinha os pensamentos, né? Mas eu não achei para comprar. E aí a gente precisa conversar, precisa falar. vamos conversar. O Noquiólatra tá falando aqui, nem sempre adivinhando. Não adivinham. Às vezes a gente, eu brinco, ou seja, às vezes a gente precisa desenhar, mas eles não vão adivinhar, meninas. Vamos conversar, vamos falar o que nós queremos, sabe? Isso faz tanta diferença. Eu já fiquei com raiva, tá?
Eu já fiquei com raiva, assim, do meu marido, sem ele saber por que que eu tô com raiva, e ele ficar todo assim, tipo assim, o que que eu fiz? Até que eu falei, nossa, foi isso, isso e isso. Ele falou assim, nossa, eu nem percebi que eu fiz isso. Então, às vezes, nós ficamos com raiva e relações são deterioradas, relações são desfeitas por falta de comunicação. Eu acho que você postou ontem, né, ou hoje, não sei, uma figura sobre comunicação. E essa Sim, comunicação, Fabiola, é muito importante a gente entender a linguagem. Opa, não, tomba aqui. A entender a linguagem um do outro, né? Porque é outra coisa que eu gosto muito de falar é que a gente se comunica diferente, né? Eu falo assim, mulher fala, olha, você nunca me levou no cinema, né? E aí o cara fala assim, como nunca? No mês passado a gente foi, né? Então nunca para ela foi, oh, essa semana você não me levou. Para o homem não, nunca é nunca. Então a gente precisa entender a linguagem um do outro, né? E aí se comunicar é o diálogo, não é o monólogo, né? Então sim, mulher tem muita facilidade de falar, né? O homem fica ligado as caixinhas do nada, né? Ele fica lá e ele não quer ouvir, mas é preciso, né? Nós sim. homens precisamos ouvir as mulheres. E as mulheres precisam, ó, vamos falar, o Disso. pastor Cláudio Duarte, né? Ele fala das caixinhas, que o homem tem uma caixinha para cada assunto, né? E a mulher tem um punhado de fio solto, né? Então a mulher consegue se comunicar de vários assuntos ao mesmo tempo. O homem não, ele tem que abrir uma caixinha, fala daquele assunto, fecha. Vamos mudar de assunto? Abre a outra caixinha, né? Então isso, comunicar para um casal, isso é muito importante. Então a gente precisa aprender a se comunicar com alguém quebra essa caixinha, por favor. Daiane, infelizmente não tem jeito não. Para as meninas aí, quando eu ouvi isso, eu já ouvi também. Oi, Fábio, olha quem tá aqui, o Fábio. Abraço, Fábio, que saudade. É, uma vez eu ouvi que o homem, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aí, e a mulher, eu não sei se vocês são assim, às vezes quando a gente está escovando o dente, a gente pega o tapete e passa um pano numa coisa que está suja, arruma uma coisa na pia, passa um pano no espelho, tudo ao mesmo tempo. Aí quando eu ouvi isso, eu quis testar. Meu marido estava escovando o dente e ele estava escovando. Aí eu falei, bem, aí ele parou de escovar os dentes. Ele não conseguiu me ouvir e escovar os dentes, gente. Eu não acreditei nisso. Então, tá rindo, né? Aí eu falava, aí eu parava de falar, ele escovava. Eu falava, bem, isso, ele parava. E eu percebi que às vezes o nosso problema, meninas, o homem tá ali vidrado no futebol, na final do campeonato, e você quer discutir a relação. Pelo amor de Deus, não me faça uma coisa dessa. Não testa a paciência do seu marido desse jeito. Concorda, Jonathan? Ó, eu não gosto muito de futebol, né? Então a minha esposa não vai ter esse problema com o futebol. Mas direto, né, a gente fica realmente na caixinha do nada, né? E aí tem muita gente querendo quebrar a caixinha, sumir com a caixinha, né? Mas isso é um, como que eu digo? É uma característica do homem, né? E eu acho que o interessante é a mulher conseguir, de alguma forma, a chave dessa caixinha, né? E aí, mas eu acho assim, é o jeito de se comunicar, é igual você está falando, né? Tem o momento certo, né? Tem a oportunidade certa, né? O jeito de conversar. Eu sempre falo, homem, a gente bloqueia quando vem uma frase direta, né? Então, por exemplo, faz isso, né? Ó, faz aquilo. É como se assim, mas você não é minha mãe, né? Aí a gente bloqueia, é automático, né? Tá. E aí eu falo assim, gente, mas aí eu falo assim para os meus pacientes, muda o jeito de falar, tipo assim, ó, gostaria que você fizesse isso. Ah, você Olha, poderia fazer isso, né? É, é isso que é a chave da caixinha.
É porque assim, ó, eu gostaria. Então, por exemplo, se eu gosto da minha esposa e eu faço tudo que ela gosta, quando vem esse gostaria, eu falei, "Ué, eu vou fazer, porque eu quero ver ela feliz, né? Sim, Então, essa é a exatamente. chavinha do negócio que as mulheres Sim. às vezes não conseguem, né? E aí elas querem quebrar nossa caixinha. Elas não têm paciência. Muito mais. Ficou tão legal essa fala sua, ainda bem que tem a reprise aqui para eu ver, né? Meu marido lá no fundo. Muito mais do que falar, existe a hora de falar, existe o tom de falar, existe o momento de falar, como eu estou falando, na final do campeonato, não é o momento de falar. No momento que seu marido está nervoso, não é o momento de falar. No momento que ele está chateado, não é o momento de falar. No momento que ele está na caixinha do nada, deixa ele lá, sabe? A vida de um homem, eu coloco, não que a nossa não seja pesada, mas a vida de um homem é bastante pesada, até porque quando falta alguma coisa em casa, é dele que a gente cobra, sabe? É dele que a gente exige. É a imagem dele que fica ruim para ele, a masculinidade dele que fica meio balançada, sabe? Quando ele não se sente provedor, quando ele não se sente bom o bastante. Isso, Então, o que acredito nós que estávamos falando isso. aquela hora, a que nós estávamos falando aquela hora, é a questão da cultura. Né? A cultura impregnou isso na nossa mente. Se a gente não Sim, prover pular, a gente não é homem, que a gente fracassou, né? Acho que tem sim, 2 semanas que a gente perdeu um conhecido aqui que suicidou por causa desse motivo, né? A esposa trabalha, ganha super bem e ele, né? é, é, e ele achando que ele não era homem porque ele não estava conseguindo trabalho, que não estava conseguindo, né? E aí escolheu, infelizmente, tirar a própria vida. Aí a sim, gente precisa dessa compreensão. Homem e mulher no relacionamento, nós não somos concorrentes. Né? A gente sim, precisa pensar nisso. É uma ajuda mútua. Então o homem ajuda a mulher ajuda o homem, né? E aí os dois caminham juntos, porque se a gente, e acho que assim é uma coisa que acontece muito, eu acho que você deve perceber, que quando há essa concorrência, não vai bem as coisas. não. A gente joga no mesmo time ou a gente joga no time adversário? Tem um Isso. texto, eu não sei de quem é esse texto, mas que fala que do frescobol e o tênis. E que tem muitos casais aí que, ao invés de estarem jogando o frescobol, que são os mesmos instrumentos, a raquete e a bolinha, no frescobol a gente joga de forma a gente joga a bolinha na parede de forma a facilitar para o parceiro pegar. O tênis já é o contrário, vocês têm a raquete e a bolinha, mas cada um está de um lado. E existem casais que são inimigos. Você Uhum. ganha mais do que eu, você fica, né, tem mais facilidade com o nosso filho. Isso, essas são acusações, é um querendo derrubar o outro. Não funciona. A relação de casal, esses dias, Rubem Alves, isso mesmo. Obrigada, viu, Gabriela? Esse mesmo é o texto dele. Esses dias eu ouvi uma palestra essa semana falando que todos os nossos laços, por exemplo, com os nossos pais, são laços de sangue. Então, por mais que você não goste, por mais que você tenha essas birras que a gente falou aqui no início com os pais, você ama. São o seu sangue. Seus filhos também são o seu sangue. Agora, a relação de casal, você tem que escolher, não só esperar por essa pessoa, mas todos os dias você tem que olhar para aquela pessoa e escolher ficar. Percebe? Quanto ser pesado e lindo ao mesmo tempo. Não tem nada que te liga com seu marido, nada, sanguineamente falando, não. Mas a sua escolha de ficar é que faz toda a diferença. Concorda, Jonathan? Concordo. E tem esse dia eu postei uma coisa, não é minha essa frase, mas é de alguém, eu não lembro agora, que fala que a gente tem que dar a liberdade para o outro, até de querer ficar ou não, né? Aí Sim. tem o Nokiolatra aí, tá perguntando como evitar a concorrência. Sempre vai haver um momento que do casal, né, vai estar melhor e bem. Como evitar? Sim. Nock,
é o que eu tô falando, assim, não há concorrência. O casal é um só, né? Sim. E pensar que é uma união, juntar as conquistas, somar as conquistas, né? E nunca tentar ser concorrente, né? Eu acho que é desnecessário. Acho que a vida fica muito mais prazerosa quando é uma soma. Sim. Eu fiz quando eu me formei, eu tenho uns 3 anos só que eu me formei. Quando eu já fui para a faculdade, primeiro eu fui fazer família, formar minha família. Em julho, agora eu faço 20 anos que eu sou casada, eu me casei bem cedo. Não me arrependo Então, em momento nenhum disso, 20 anos já. Depois eu fui para a faculdade, meu filho já tinha, o mais velho estava com 9 anos, né? E eu falo, meu marido não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, mas eu falo que a minha faculdade, se não fosse por ele, se não fosse pelo apoio dos meninos, eu não teria feito. Então, eu tive lá o diploma, todas as honras, mas se não fosse por eles, eu não teria conseguido. Então, não existe essa concorrência, desde que você entenda esse apoio mútuo. Existem momentos, sim, em que um vai estar melhor, aí que entra o outro para te ajudar, sabe? Meu marido é meu maior incentivador. Tudo que eu faço, ele me incentiva, ele quer me ver brilhando, assim também como eu quero ver ele brilhando. Isso para mim faz toda a diferença. não, isso é bacana, parabéns, né? Isso é muito interessante, assim, e é igual você falou assim, é uma conquista dele também, né? Investir no nosso cônjuge, eu acho que é muito bacana, né? Sim, A, a, sim. a sua amiga Daiane está perguntando, né, como fazer o marido entender que quando uso o meu dinheiro para o meu benefício, estou ajudando também. Por que eu não tivesse, ele teria que pagar, né? Realmente, Sim, Daiane, né? sim. Mas sabe o que é interessante? É, cada casal tem uma dinâmica de tratar de negócios, né? Sim. E isso também precisa ser discutido numa relação. Como a gente vai gastar o nosso dinheiro? E aí a gente fala assim, ó, mulher bonita custa caro. Eu sempre falo isso para os meninos. É, Uhum. custa e aí a gente precisa, é um investimento também, né? Porque ter uma esposa bonita custa caro. E às vezes é igual a gente falou, se ela trabalha, né, e faz esse custeio da manutenção dela, para nós já é menos um fardo, né? Sim. Mas o homem precisa entender. Mas aí a questão assim, como equilibrar isso, né? E aí é prioridades. O que é Uhum. prioridade, né? O quanto que eu estou investindo do meu dinheiro em mim mesmo, né? Eu tenho algumas pessoas brincam, né? O meu dinheiro é meu, o dele é nosso. Fabíola, eu vou pegar um carregador que eu esqueci e eu tô ficando sem Tá bateria. bom, tá Vai, bom. vai Enquanto isso eu vou tocando falando, aí. tá? Tá bom. Tá. Vocês estão gostando, pessoal? Vão dando feedback aqui, as perguntas de vocês, tá? O pessoal que está chegando aí agora. Como deixar de acusar meu marido? Nossa, se estamos em uma situação que ele provocou. Vou guardar sua pergunta aqui para quando o Jonathan chegar. Nós começamos a falar, pessoal, sobre a relação dos filhos e como isso chega no consultório. E nós estamos falando sobre como essa relação de casal influencia na relação com os filhos. Não sei se vocês já ouviram essa frase, e ela é muito forte, que fala que a melhor coisa que os pais podem fazer pelos filhos é quando eles se amam. Como a gente falou, como as crianças, os adolescentes, eles ouvem o que está no coração dos pais, quando eles se amam, a criança e os adolescentes ouvem isso, tá? Jonathan, deixa eu ver se Oi. ele já está. Tem uma pergunta aqui. Como deixar de acusar meu marido se estamos em uma situação que ele provocou? Vinícius, fecha a Nossa, porta mas, aí. mas como deixar de acusar? É, Hum, bem complicada essa, hein? Consegue responder? tá. Primeiro, nós todos temos responsabilidade na relação.
Pessoal, Jonathan, vai falando aí que eu vou pedir para baixar o som, que eles estão abusando da minha paciência. Tá, mas eu acho que assim, ó, a questão de acusar, né, é muito grave. Acho que a Fabiola ia falar sobre isso. A questão Sim, de a responsabilidade de cada um, né? E todos sim, temos uma possibilidade de erro. Acho que o melhor não é acusar, o melhor é conversar sobre isso, né? E ver sim. como que os dois podem ajudar a resolver, né? Caso teve algum erro aí que, né? Provavelmente um fez, mas o que que a gente pode, né? Fazer para melhorar isso? Sim. Existem muitos desafios. Tem um livro, deixa eu indicar eu esqueci o nome, Sandriele. Deixa eu te mostrar um dos livros que eu tenho aqui, que vai falar que talvez você entenderia. Ah, esse aqui. Não sei se vocês conhecem. Esse livro vai ser minha próximas postagens, acho que a partir daqui uns 15 dias. As quatro Ah, estações do casamento, do Gary Chapman, que fala das muito linguagens bom. do amor. As pessoas me conhecem que eu falo muito das linguagens do amor. E nesse livro, o autor ele fala que o casamento ele passa por fases, como se fossem as estações. Parece que você está vivendo o inverno do seu casamento, do seu relacionamento. A gente está chegando na estação do inverno. Eu gosto do frio, mas eu não gosto assim de tanto frio. Muitas pessoas não gostam do frio. E o frio de uma relação é terrível. Talvez seja um dos piores momentos. Mas o que nós podemos aprender com o inverno? Primeiro, a ter esperança. Então, Sandriele, tem esperança, que é uma fase. Muitas vezes nós nos perdemos e nós perdemos relações antigas e duradouras, fortes, porque nós não temos a paciência de esperar aquela fase passar. Tá? Concorda, Jonathan? Sim, Concorda. E depois do inverno, é tão interessante, quem tá falando que me ama? Eu gosto quando fala que me ama. Ai, Renata, linda, também te amo. A Ana Renata é aí de Uberaba. Oh, tá ah, vendo, Sandrine? bacana. Concorda, né? Ana Renata. Ana, esse psicólogo, tá? Uma gracinha de pessoa, é também da sua cidade. É E psicóloga depois do também? inverno, ela não, ela é da minha igreja, tá? Ah, tá. Depois do inverno, existe o outono. O mais interessante é que nas estações do casamento não precisa necessariamente passar por aquela ordem. Você pode estar no inverno e já cair no verão, dependendo da sua postura de relaxar, de esperar, de aguardar, de ajudar, tá? Nós mulheres, nós somos muito apressadas, nós somos, como a gente falou, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu queria falar com você. O seu marido não é como você, tá? Tá aparecendo aqui, quem tá ali atrás, Deusinho. O seu marido não é como você. Então tenha paciência. Às vezes as mulheres falam assim comigo: Meu Deus, mas eu consigo me lembrar de tudo, eu consigo fazer tudo que me é proposto, mas meu marido não consegue. Tenha paciência. Às vezes eles metem os pés pelas mãos mesmo, pode acontecer. E uma coisa que eu acho que os homens mais odeiam é quando a gente fala assim: Eu te avisei. Essa acusação, esse dedo apontado para o nariz é horrível, sabe? Então, tenha paciência, ainda que ele tenha errado, ainda que, como você falou, ele se meteu nessa confusão. Qual o seu papel nesse momento? Acusar não vai adiantar nada, julgar não vai adiantar nada. Já passei por isso no meu casamento. Às vezes eu falo assim: Meu Deus do céu, como meu marido foi fazer isso? Mas o que eu tenho é paciência, o que eu tenho é amor. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Oi, Glenda, boa noite. Está chegando um monte de gente agora. Concorda, Jonathan, com o que a gente falou? Sandriele, está respondido aí? Concordo, Fabiola. Eu acho, de se comunicar, né? Eu acho que assim, se a gente, em vez de acusar, ou assim, cada caso é um caso, né? Assim, são situações que as situações elas nunca chegam de repente, né? Sim, A gente nunca sim, erra de repente. A gente vai andando, caminhando para aquele sentido, e aí de repente cai,
né? Então, essa comunicação, ela precisa ser feita de uma forma inteligente, né? A mulher, o Sim, homem, né? E aí a gente alinhar essa conversa para não ter mas eu te falei, né? Tá, mas que jeito que sim, você falou? Lembra do bloqueio, né? Então, assim, sim, foi uma ordem foi travada, né? sim, E de um para o outro, acho que o homem não deve dar ordem para a mulher, nem mulher dar ordem para o homem, mas é uma sim, troca de experiência, né? Porque nós vimos pro nosso relacionamento com a bagagem, né? E sim, aí a gente trocar, falar, olha, que tal a gente tentar fazer como eu aprendi, né? sim, Não, mas se não vai dar certo, vamos tentar, né? Olha, então aconteceu isso. Eu sempre falo, quando a gente aponta para lá, tem três apontando para cá, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar, analisar, né? Cada situação é uma situação, mas a gente precisa deixar de acusar e ser mais companheiro também. sim. Eu sempre brinco quando eu vou atender casal, é como se aqui fosse o homem e aqui fosse a mulher. Às vezes, o que o parceiro quer, e até em relação à terapia de casal, muitos vão com a ideia de que a gente vai ficar de um lado só. Não tem isso, tá? Nós somos totalmente imparciais ali. É um super desafio. Eu adoro terapia de casal, acredito que o Jonathan também. E eu explico o seguinte: então a mulher está aqui, o homem está aqui. O homem quer que a mulher venha para cá. Tipo, só a minha visão, só o que eu penso, só o que eu quero. Mas a mulher também faz isso. Não, ele que venha para cá. E eu costumo dizer que na terapia o que a gente faz é assim: a gente vai se aproximando e a gente chega aqui no equilíbrio, no meio termo. Não tem essa visão certa, não tem essa visão certa. Os dois podem se completar, os dois podem se equilibrar. Mas eu casei, de repente eu descobri por que eu casei com essa pessoa, eu sou totalmente diferente dele. Que bom. Que a pessoa, se fosse outra pessoa igualzinha, você que chato. Então, essas questões de equilibrar, de ceder. Tem uma frase que eu gosto muito: ceder nem sempre é perder. Às vezes você vai ter que ceder para lá na frente você pensar de novo naquela questão, sabe? Então, acho que isso faz muito sentido para mim. E a outra frase também que sempre me acompanha é: você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque se você Essa, quiser ter razão, pode falar. não, essa frase é muito interessante. Né? Nos relacionamentos hoje é isso. É razão Sim, ou ser feliz. Né? Você sim. quer ganhar uma briga e dormir no sofá ou você quer perder e dormir de conchinha, né? Eu quero perder do meu pontinho. É, O Nokiólatra tá falando aqui: eu sou chato, imagina dois de mim. Amo minha esposa, que bom. Eu também, se fosse outra pessoa como eu sou extremamente medrosa, pode não parecer, mas eu sou medrosa. Meu marido é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Então ele me incentiva, ele me empurra. E eu acredito que às vezes eu brinco com ele, se ele tivesse se casado com uma pessoa como ele, um já tinha matado o outro, tá? E se eu tivesse me casado com uma pessoa como eu, a gente não tinha saído do lugar. Vocês estão gostando, pessoal? A gente preparou um monte de coisa aqui, realmente não vai dar para a gente falar tudo. Jonathan, vamos ver se a gente consegue falar sobre os papéis. Meninas, os meninos que estão aí nos ouvindo, o Jonathan trouxe uma questão tão interessante. Jonathan, eu sabia dessa questão, mas quando você falou do bloqueio em relação ao que a pessoa fala, da forma como que fala, parece que deu um clique aqui na minha cabeça. Muitas mulheres, elas fazem o papel de mãe do próprio marido. uhum, E alguns homens também fazem esse papel, às vezes, de pai. A comunicação com o casal é de marido e mulher. Você é a esposa, você é a mulher na relação. E esses papéis, como eles fazem diferença? Outra coisa também. Quem manda aí na sua casa? A gente começou falando dos filhos, talvez numa outra live, né, a gente volte só com isso.
Tem crianças em casa que eles mandam nos pais. Eles se acham os grandes. Quando uma das peças ela está fora do lugar, todo o sistema sofre. Tudo entra em desordem. Como que você costuma lidar com isso aí no seu consultório, com as pessoas que te procuram, Jonathan? Isso tem sido muito repetitivo no consultório, né? Os filhos têm tomado uma posição superior aos pais, né? E aí, assim, o que a gente tenta fazer é colocar isso em ordem, né? Mostrar para eles que existe uma ordem, né? Quem é o eu sou ruim até de nome de autor, né? Mas é o que ele falou, quem vem primeiro tem prioridade, É o né? Bert Então, Hellinger? isso, e aí a gente tem que perceber isso, né? Os pais, eles são a referência, sempre serão, né? Então, e aí assim, é igual que a gente falou, marido e mulher, depois os filhos, Foi dos né? Não filhos. pode triangular isso, não pode colocar os filhos numa posição diferente. É embaixo. É a hierarquia no relacionamento, numa família, tem muito peso, né? Sim. E hoje acho que por a gente, os pais não ter tempo, ou pelos pais, os pais, as mães, querer mostrar esse amor, eles deixam isso avançar, né? E aí perde o controle e de repente quem está dando ordem são eles, né? E eles fazem isso muito bem. Sim. Aconteceu uma das sessões que eu fiz, foi tão interessante esse atendimento, porque ela veio só uma vez. Foi uma palavra que eu disse para ela, mudou tudo. Claro que eu não vou citar nomes, mas só para vocês entenderem algumas coisas que chegam para a gente. Essa mulher chegou e falando assim que mandava o marido escovar os dentes, mandava o marido tomar banho. Eu fiquei ouvindo ela mais ou menos uma meia hora. E como eu falei com vocês, eu tenho três adolescentes, né? Um fez 17 ontem, um faz 18 e o outro tem 15. Aí eu deixei ela falar bastante, no final eu virei para ela e falei assim: sabe o que que me assusta? É que eu tenho três filhos em casa, três meninos, e o mais novo tem 14. Eu não preciso mais mandar eles escovarem os dentes e tomar banho. Você está fazendo o papel de mãe ou você está fazendo o papel de esposa? Aquilo tem palavras, tem coisas que vêm para a gente, de repente, fazem todo sentido, né? Ela assustou, ela tomou um susto muito grande. E ela viu que ela estava fazendo o papel de mãe do marido. E ela saiu dali, depois ela me ligou, né? Falou assim, olha, eu não preciso voltar aí, porque resolveu. Já Aí o entendi John tudo. bloqueou, resolveu tudo em uma sessão. Claro que não são todas as sessões assim. Não. Gente, aquilo para ela fez tanto sentido. Aí eu falei, pra que ele vai? Aí ela, do lixo, né? Pra que ele vai jogar o lixo lá embaixo? Porque às vezes a gente pede, fala assim, faz isso pra mim. Aí ele fala assim, espera um pouquinho, você vai lá e faz. Pra que ele vai fazer? Sabe? Então, tem que existir esse equilíbrio nas relações. Você não é a mãe de seu marido. Faz sentido aí, E, ó, meninas? Fabio, sabe o que é interessante? Que às vezes, é, eu já atendi maridos e esposas assim, que eles procuram uma mãe ou um pai, né? E aí eu sempre falo que quem constrói o limite da relação somos nós mesmos, né? Sim, Então eu preciso perceber é, é, se minha esposa precisa de um pai ou se eu preciso de uma mãe, né? E o outro precisa falar, oh, peraí, eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, né? Eu sou seu marido, eu sou a sua esposa, né? E aí ajudar isso na relação. Porque quando há sim. realmente, né? Aí começa a ordem, começa a cobrar, começa a mandar. E aí as coisas vão perdendo o controle. Aí um grita demais, o outro não obedece, aí fica emburrado, né? E aí vai todo um. Aí fala, mas meu filho tá gritando demais. Faz, será por quê, né? Será por quê? E o quanto é pesado. Dentro do Bert fala que existe uma lei, uma lei do equilíbrio nas relações. Então, quando eu sou mãe, eu mais dou, mãe e pai, eu mais dou do que recebo. Aqui em casa, se eu chego com alguma coisa nova, os meninos falam, ah, você tá comprando, né? Tipo assim, eu não posso comprar nada pra mim, não.
Porque realmente a gente tem que dar mais do que receber nessa relação. Inclusive, a gente deu tudo, deu a vida. Quando a gente é filho, a gente mais recebe do que dá. Mas nas nossas relações adultas, deixa eu pegar minha caneta aqui. O dar, eu vou pegar a Peppa, eu tenho uma Peppa aqui. O dar e o receber, eles têm que ser parecidos. Então, nas relações com os nossos irmãos, nas relações com os nossos amigos, inclusive com o nosso marido. Então, o marido vai lá e faz alguma coisa bem legal para você, como se ele ficasse maior. Você vai lá e equilibra. Ele vai lá, é sempre assim. Porque se você é mulher, cresce, 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 ela vira mãe, tá? Ela vira mãe desse marido. Às vezes até relações de amizade. Você cuida, você atende, você sempre tá ali por aquela pessoa. No momento que você precisa, ela não te oferece o que você ofereceu. Não fica pesado. Então, se você tem os seus filhos, essa relação já é muito... Uma energia, a gente passa muito isso para eles, é muito desgastante ser mãe de verdade, pai de verdade, mas é maravilhoso. Então, seja mãe só dos seus filhos, não precisa ser mãe do seu marido, não precisa ser mãe da sua amiga. Concorda, Jonathan? Concordo. Até porque Sim. cada um de nós tem uma mãe só, né? E um pai só. Sim, sim, sim. Oi, Geise. A Geise também está por aqui. Muito obrigada, Geise. Nossa, tem bastante pessoas aqui conhecidas. E tá, vamos terminar, Jonathan, falando, então, sobre como melhorar essa relação com os filhos. E eu falei mais cedo, acho que você não estava aqui, que uma das maiores dos benefícios que os pais podem fazer pelos filhos é se amar. E ainda que haja uma separação, tá? Porque a gente não está vivendo um mundo cor-de-rosa. A gente pode fazer, a gente tem tantos temas, né, pessoal? Mande pra gente depois os temas que vocês querem ouvir a gente falar. Os pais se separaram um do outro, não dos filhos. Mas mesmo que haja essa separação, respeite o seu marido, respeite a sua esposa, não fale mal dele perto dos seus filhos. O que você deixaria de dica aí para os pais que estão nos ouvindo? Fabiola, eu tenho 3 dicas, né? Boa para os pais fazerem para os filhos. A primeira é ser exemplo. A segunda é ser exemplo. E a terceira é ser exemplo, né? Filho é uma esponjinha. O que ele percebe no relacionamento dos pais, ele vai repetir na vida dele, né? Então, como que o meu pai trata a minha mãe? É assim que eu vou tratar ela, é assim que eu vou tratar a professora, é assim que eu vou tratar a minha namorada, né? E vice-versa. As meninas vê a mãe tratando o pai, né? E aí eu vou tratar o meu pai assim, vou tratar meu namorado assim, vou tratar o meu professor assim, né? Então, o que os pais precisam fazer é dar exemplo. É o que você falou assim, se amarem, né? E aí isso é bonito, porque quando a gente tem um pai e uma mãe que se amam, a gente repete isso com todo mundo, né? E aí o mundo fica muito melhor, né? Muito mais fácil, muito mais, melhor de se conviver, né? Eu sempre falo assim, ó, quer arrumar um namorado, né? Vê como que ele trata a mãe. Quer arrumar uma namorada, vê como que ela trata o pai. Como isso faz sentido? Como isso faz Muito. sentido? Muito sentido. Meninos, meninas, a gente vai começar a se despedir, porque essas lives do Instagram, elas têm duração máxima de 1 hora. Aí, de repente, o Instagram avisa assim, você tem 20 segundos, e eles desligam, tá? Então, Jonathan, eu quero te agradecer, assim, de coração mesmo, pela sua participação. Se você quiser, nós podemos ver um dia aí, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. Se vocês gostarem, tá? Nós vamos estar aqui sempre para vocês, então mande temas, tá? Vamos ficar muito felizes em atender vocês. Então, um abraço bem grande, assim, do meu coração, para cada um que ficou aqui com a gente até o finalzinho. Jonathan, muito legal ter compartilhado esse momento com você, viu? Ô, Fabiola, o prazer é todo meu, né? Muito obrigado aí por ter me Sim, incentivado, né? Eu falei para sim. a Fabiola que eu gosto muito de falar, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de sair sozinho, né?
E aí a Sim, Fabiola falou, não, vamos fazer junto, vamos, né? E eu topo, né, esse desafio da gente encontrar de vez em quando, falar, né, desses sim, assuntos tão bons de falar, tanto que é proveitoso para nós também, né? E sim. obrigado a todos que ficaram aí, que ouviram, que participaram. E aí a gente espera ter contribuído com vocês, né? Nossa, E a gente está aberto a novos assuntos aí que vocês queiram conversar com a gente discutir com vocês aí. pessoal, boa noite. Do fundo do meu coração, um beijo bem grandão para vocês. Jonathan, eu acredito que você nem imagina o quanto você contribuiu, tá? Bacana. Foi maravilhoso. Boa noite para todos, né? E aí eu já deixo aqui meu Feliz Dia das Mães para você e para todas as mamães aí. Ok, pessoal, meu pessoal que está aqui, sigam o Jonathan lá, viu? É Famílias para um E o Mundo meus, Melhor. E me sigam também, Conversa de Família. Silvia, fica gravado aqui 24 horas, tá? Então, coloca lá no seu perfil também, Jonathan, para olharem aqui no meu Instagram, viu? Fica vou colocar. gravado aqui Eu no meu vou, Instagram 24 beleza, horas. se eu não conseguir salvar aqui, baixar, eu já coloco lá para seguir e ver a live aí, beleza? Bom, pessoal, foi muito, muito legal, viu? Tchau, Jonathan, muito obrigada. Tchau, pessoal. Até E até mais, a boa noite. próxima. Obrigada pelo carinho. Igualmente. Tchau.